Oi, gente, tudo bem? Começando mais um Fer Me Explica hoje. Bom, hoje vou responder as perguntas que vocês me enviaram no final de semana. Pra quem não lembra ou pra quem não sabe, quem é novo aqui e não sabe como funciona o Fer Me Explica, é assim. Todo final de semana, no domingo, eu posto um stories e um post com uma foto para vocês me enviarem as perguntas que vocês têm mais dúvidas. E aí na segunda-feira, toda segunda-feira eu tô aqui com vocês para responder essas perguntas que vocês me enviaram. E conforme for surgindo novas perguntas, a gente vai respondendo, tentando intercalar para dar tempo de responder todo mundo, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu queria lembrar vocês também, pedir para vocês compartilharem e deixarem o like de vocês para ajudar a nossa live a chegar mais pessoas que precisam dessa informação. 15% da população mundial sofre com enxaqueca e muita gente está por aí perdida ainda. Então ajuda também a gente a conseguir distribuir nossa live para mais gente. Bom, vamos começar com as perguntas que vocês me enviaram. Vamos lá. A Andresa mandou assim: a música tem a ver com a enxaqueca? Sempre que escuto um CD em especial, acabo ficando com dor depois. Coincidência? Olha, Andressa, nunca ouvi esse relato. O que pode acontecer pode ser que esse CD ou essa música em especial, ela faça com que você tenha alguma emoção específica. Então pode te deixar mais triste ou pode te deixar mais ansiosa. E aí isso sim pode ter uma relação. Agora, se não tiver nenhuma emoção envolvida nessa música, nesse CD que você disse que escuta, é uma coincidência, tudo bem? O pessoal já tá mandando pergunta, eu vou respondendo, vou intercalando, tá bom? As que vocês estão mandando. Boa noite, galera. Se eu ler a pergunta de vocês, que vocês mandaram aqui pra mim já no Instagram antes, dá um tchauzinho pra eu saber que é a pergunta de vocês, tá bom? Vamos lá. A Rai mandou assim: fui ao neurologista e falei pra ele que toda vez que como frutas ácidas, tenho muita enxaqueca. Ele me falou que não tem nada a ver, pois enxaqueca era um problema neurológico. Fiquei sem entender nada. Rai, na verdade, algumas pessoas têm sim essa relação com as frutas e na verdade são as frutas cítricas e não ácidas, tá? A gente acaba confundindo bastante porque tem muita fruta ácida que é cítrica, tem muita fruta cítrica que é ácida, mas existe diferença entre elas. E aí, a fruta cítrica, né, que é aquela que é rica em vitamina C, tem vitamina A, flavonoides, ela tem uma relação com o cobre, então ela altera a absorção do cobre. E aí, por que esse cobre vai ser importante? Porque essa alteração na absorção do cobre pode levar a alterações que vão desencadear as crises de enxaqueca. Então tem que tomar cuidado sim com o excesso, tá? Fer, isso quer dizer que eu não posso mais comer frutas cítricas? Não, isso quer dizer que você tem que consumi-las com moderação. Agora, se você comeu uma vez e batata teve crise de enxaqueca, aí quer dizer que ela é um gatilho. E aí os gatilhos sim precisam ser evitados, tudo bem? Deixa eu ler algumas das perguntas que vocês já estão enviando aqui. A Kiane mandou aqui: tenho enxaqueca com aura visual. O que você pode fazer para me ajudar? Já fui neurologista, tomo alguns medicamentos, mas nem sempre ajuda. Bom, no caso da enxaqueca, independente se ela é clássica ou se ela é com aura, é importante você continuar com o acompanhamento do neurologista, mas a gente não consegue diminuir a aura em si. A gente tem que controlar o surgimento e a frequência das suas crises de enxaqueca. Para isso, o primeiro passo, que não sou eu que vou fazer, é você que vai fazer por você, é baixar o diário da enxaqueca e começar a fazer esse diário. Esse diário vai te ajudar a entender quais são os fatores que estão em desequilíbrio no seu corpo nesse momento, que podem estar fazendo com que você tenha crises de enxaqueca frequente. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu ler mais uma daqui. A Mila Santos mandou assim: tenho enxaqueca menstrual, sofro muito, o que faço? A gente fez uma live sobre isso também, a gente tem conversado bastante, eu vou fazer uma outra live mais pra frente pra falar sobre isso de novo. Mas a enxaqueca menstrual, ela ocorre por conta das alterações dos níveis hormonais, certo? Mas para que a gente tenha uma forte crise de enxaqueca, a gente precisa de pelo menos 2 fatores. Então quer dizer o quê? Quer dizer que você tem algum outro fator que tá lá no limiar para gerar crise, mas sozinho ele não consegue gerar uma forte crise. E aí quando ele é associado a essas alterações de níveis hormonais, né, por conta do período menstrual, aí você vem com uma forte crise. Então como que a gente consegue controlar isso? A gente consegue controlar isso através dessa mudança de hábito, desses outros fatores que estão em desequilíbrio. E aí a gente consegue fazer com que mesmo que você tenha até uma crise nesse período menstrual, que seja uma crise de intensidade mais leve, que tenha uma duração mais curta, e aí isso já te traz uma qualidade de vida melhor.
Agora deixa eu dar mais uma lida nas perguntas aqui, depois eu volto para que vocês estão mandando. A Suzy mandou assim, ó. Comecei a tomar cloridrato de nortriptilina semana passada. Faz 5 dias que tô sem dor. Mas também tô caminhando e cuidando da alimentação. Já fazia um mês. Aí fiquei na dúvida se foi o remédio ou a mudança de hábito que tá fazendo resultado. Suzy, provavelmente foi os dois, tá? Foi uma associação. Então, muitas vezes, não adianta a gente achar que a gente vai ter que ficar sem preventivo nenhum. Quando que a gente vai ficar sem preventivo nenhum? Que nesse caso, o cloridrato de nortriptilina é um preventivo, tá? A gente vai ficar sem um preventivo quando, depois de 6 meses que a gente fez as mudanças de hábito, você tá sem dor nenhuma há 6 meses. Aí sim, a gente pensa na possibilidade de começar a fazer uma retirada gradual dessa medicação. Antes disso, não. Então, muitas vezes, a pessoa tem até todos os hábitos adequados, né? Ou a grande maioria deles, e não faz uso do preventivo. E aí não consegue controlar a crise. Muitas vezes, o preventivo se faz necessário, sim, porque tem que ser uma combinação entre o método preventivo e as mudanças de hábito necessárias. Então, no seu caso, Suzy, parabéns! Você conseguiu encontrar um equilíbrio entre a dosagem de medicamentos e as mudanças de hábito necessárias. Eu fico muito feliz por você. Bom, vamos lá. A próxima, a Rose Ramos mandou assim. Estou há 3 dias com dor. Remédio nenhum faz mais efeito. Já cortei vários alimentos. Mas algo ainda está causando essas dores. O que será? O que pode ser? Rose, diversos fatores. Pode ser a qualidade do seu sono. Muitas pessoas focam só na alimentação. E aí, isso dá errado. Por quê? Porque colocam todas as fichas nela e acham, mas eu tô comendo certo, por que eu tô tendo dor? E isso leva a uma ansiedade, uma frustração. É por isso que eu insisto em dizer pra vocês que é um conjunto de fatores. Então, nesse caso, Rose, pra você, é importante você baixar o diário da enxaqueca e observar. O que a gente observa lá no diário? A gente observa qualidade do sono, a gente observa hidratação, a gente precisa observar atividade física, a gente precisa observar controle do estresse. Todos esses fatores, sozinhos ou associados, podem estar fazendo com que você continue tendo crises, mesmo tendo uma alimentação balanceada, tudo bem? Bom, vamos lá. Albuquerque Menezes perguntou assim, Fer, o que você acha da quiropraxia para enxaqueca? Acha que pode ajudar? Acho, tá? Por quê? Porque tanto a enxaqueca quanto a cefaleia tensional existem componentes cervicais relacionados, né? Então a gente tem uma dor que pode vir na região, começar na região do pescoço ou pode se distribuir para a região do pescoço, e esse componente cervical, a quiropraxia pode te ajudar sim. Enquanto você não consegue passar com quiroprata, eu recomendo que você coloque em prática os alongamentos matinais. Eu fiz um vídeo sobre isso e aí você começa a colocar todos os dias os alongamentos cervicais em prática. Eles podem ajudar muito. Além disso, muitas vezes o problema da dor de cabeça pode surgir mais embaixo, na coluna mesmo. E aí a quiropraxia também pode ajudar nesse caso. Bom, deixa eu dar uma lida nas perguntas que vocês mandaram, que eu tô vendo que vocês mandaram várias aqui. Vamos lá. A Tassi mandou assim, muita dor de cabeça com pontada, pode ser enxaqueca? Tava respondendo isso no Stories hoje, apareceu com frequência essa pergunta pra mim nesse final de semana. O que acontece? Existe uma dor de cabeça que a gente chama de cefaleia primária em facadas. É uma sensação de facadas ou de pontadas, ou como se você tivesse com um furador de gelo mesmo, enfiando na cabeça. Esse tipo de cefaleia é uma cefaleia primária, é aquela que não tem uma outra doença por trás dela, mas é uma cefaleia bastante comum em pacientes com enxaqueca. Então, tem muito paciente que sofre com enxaqueca, cerca de metade dos pacientes que sofrem com enxaqueca apresentam essa cefaleia primária em facadas também, tá? Então, assim, mesmo você estando fora da crise de enxaqueca, que normalmente é aquela dor pulsátil, latejante, com enjoos, mesmo fora da crise, você apresenta essas sensações de pontadas na cabeça, que não vem associada, nesse caso, a enjoos, vômitos, aumento de sensibilidade. É simplesmente essa sensação de facadas na cabeça. Esse tipo de cefaleia, você vê se está se encaixando, Tassi? Esse tipo de cefaleia, ele tem uma duração muito pequena. Cada sensação é de alguns segundos, né? De facadas por segundos. Pode ser uma facada única ou pode ser várias facadas. E normalmente ela passa sozinha dentro de 1 ou 2 dias. Vê se não é esse tipo de cefaleia. Vê se não encaixa com o que você tá falando pra mim. Vamos lá. A Rose colocou assim, eu queria muito saber porque eu tenho dor de cabeça e às vezes dor com enxaqueca também.
Rose, a dor de cabeça que você tá falando é cefaleia tensional? Porque a enxaqueca é uma dor de cabeça, né? A grande diferença é que a enxaqueca vem acompanhada de outros sintomas, como o enjoo, aumento da sensibilidade à luz, a som, a cheiros, né? Normalmente vem com vômito. E as outras dores de cabeça, cefaleias primárias, normalmente elas vêm propriamente só a dor de cabeça, não vem com outros componentes, outros sintomas associados. O que pode estar acontecendo é você estar sofrendo do que a gente chama da cefaleia crônica diária. É aquela que a gente tem dor quase todos os dias ou todos os dias. Normalmente é uma dor mais em aperto. E aí, uma vez ou outra, esporadicamente no mês, em alguns momentos a gente tem crises de enxaqueca mesmo. Aí a gente considera uma cefaleia crônica diária se isso tá acontecendo com você há pelo menos 3 meses. É importante você procurar um neurologista para conversar sobre isso. Deixa eu terminar aqui de ler. Vou ler mais algumas perguntas aqui e depois a gente volta pra aí. A Lia Bianchi mandou assim, ó. Existem períodos que sempre acordo com dor de cabeça, por dias. Tenho enxaqueca há anos. No momento estou fazendo um tratamento com EG de 25 e Sumax 50. Não tenho tido crises muito fortes, mas esses períodos de dor de cabeça, todos os dias ao acordar, têm sido frequentes. Tem alguma explicação? Lia, a gente tem que observar o quê? Quando o paciente acorda com dor, a gente precisa observar o quê? Qualidade do sono, tempo de sono, né? Dentro dessa qualidade, a gente vai olhar o tempo de sono, se acorda durante a noite ou não. A gente vai observar o que você tem comido na janta, a gente vai observar o que você tem comido no café da manhã, tem que observar a altura do travesseiro, tem que observar a ingesta de água. Todos esses fatores podem estar fazendo com que você acorde já com dor. Agora sim, se você está acordando no meio da noite, que pra mim não ficou claro se é isso, se você está acordando no meio da noite com dor, aí a gente também precisa observar que pode ter uma relação com ansiedade. Então pode ser que seja um período da sua vida, uma fase em que você está mais ansiosa por algum motivo. Por exemplo, agora por conta do Covid, por exemplo, entendeu? E aí essa ansiedade vai repercutir na sua qualidade do sono, juntam-se 2 fatores, ansiedade e sono, e aí vem a dor, tudo bem? A Julie mandou assim, ó. Oi, Fer. Nas crises sempre fico com o olho vermelho, inchado e lacrimejando e com a visão embaçada. Normalmente vem acompanhada de dor, mas algumas vezes não sinto a dor de cabeça, mas a visão fica comprometida por dias. Aí, do nada, passa e a visão volta ao normal. Isso seria aura? Sim. Isso é aura. O que acontece? Muitas pessoas sofrem com a enxaqueca. O mais comum é as pessoas apresentarem a enxaqueca antes da dor. A enxaqueca, perdão, gente. A aura antes da dor de cabeça em si, da enxaqueca se instalar. Isso é o mais comum. Mas existem algumas pessoas que vão apresentar essa aura depois das crises da dor de cabeça em si, da enxaqueca. Esse parece ser o seu caso, eu tava falando sobre isso no Stories com uma outra paciente também, uma outra seguidora sobre isso, tá? Então pode acontecer da sua aura ser pós dor de cabeça e pode acontecer de você ter uma enxaqueca, né? Você vai ter uma enxaqueca sem dor de cabeça. Então é o episódio onde você tem a aura, mas a dor de cabeça não se instala. Que é a enxaqueca sem dor de cabeça. Ela também existe. Também pode estar acontecendo com você. Vamos lá. A Kércia mandou assim. Deixa eu tomar só um pouquinho de água, gente. Muito calor hoje. Aproveitando, ó, pra lembrar vocês de se hidratarem. Enquanto isso, não esquece de deixar um like aí pra gente, pra ajudar a nossa live a chegar pra mais gente. Por favor. Bom, vamos lá. A Kércia mandou assim, ó. Qual a relação entre rinite ou sinusite com a enxaqueca? Bom, vamos lá. É muito comum as pessoas confundirem rinite e sinusite, porque tudo tem it, tudo é inflamação, e aí todo mundo confunde. Eu tenho rinite e sinusite. Muita gente já fala direto assim, né? Bom, são processos inflamatórios, né? A rinite, ela acontece no nosso nariz, né? Na parte nasal. E a sinusite é nos seios da face, então tem uma inflamação, um acúmulo de secreção em toda essa região aqui, tá? Todas elas, as duas, são inflamações. Não encontrei nenhum artigo que fale, que comprove uma relação entre, assim, quem tem rinite tem mais chance de ter enxaqueca, ou quem tem sinusite tem mais chance de ter enxaqueca. Não. O que acontece é que muitas pessoas sofrem com enxaqueca e confundem achando que sofrem com sinusite. Que? Tá doida, Fer? Como assim? Pois é, porque dentre os sintomas da enxaqueca, algumas pessoas podem apresentar corrimento nasal,
podem apresentar obstrução nasal, então é nariz entupido, nariz escorrendo, e existe enxaquecas que elas têm um acometimento mais facial, então a pessoa sente no rosto uma dor intensa, e aí acaba confundindo e pensando na sinusite. Mas vamos lembrar que a sinusite é um processo inflamatório, então normalmente ela vem acompanhada de febre, é uma dor que quando você abaixa e levanta a cabeça, você sente uma piora muito intensa. E a sinusite, ela é totalmente tratável. Fazendo o tratamento medicamentoso, nesse caso ideal, você consegue combater totalmente a sinusite. Já a rinite, normalmente a gente fala de rinite alérgica, né? Então quem sofre sabe que na verdade ela não tem uma cura, né? Toda vez que você é exposto àquele fator alergênico, você tem essas crises de rinite. Mas Fer, por que a gente costuma associar a rinite e sinusite com a enxaqueca? O que pode acontecer é o quê? Se você está sofrendo com rinite ou sinusite, você pode ficar com o nariz escorrendo o tempo todo, você pode ter sintomas de tosse ou espirro, na verdade espirro, né? Principalmente a rinite alérgica. E aí esse excesso de contrações que você faz ao espirrar pode levar você a uma cefaleia que pode desencadear uma crise de enxaqueca. Então essa pode ser a relação que a gente pode fazer, mas não que uma esteja ligada à outra, porque você tem sinusite ou rinite, você vai ter enxaqueca. Essa relação não encontrei em nenhum artigo, tudo bem? Mais uma dúvida da Kércia. Outra dúvida é: depois que comecei a ter crise de enxaqueca, fui diagnosticada com enxaqueca crônica. Sinto uma lentidão na mente, não consigo me concentrar em algo, esqueço tudo muito rápido. Tem algo a ver? Tem, Kércia. Já tem um estudo publicado na Unifesp sobre isso. O que ele mostra? Ele mostra que pessoas que sofrem com enxaqueca, independente de estar em crise ou não, sentem uma dificuldade maior em memorização e compreensão auditiva. Então você até escuta as pessoas falando com você, por exemplo, mas para você compreender tudo que ela fala é mais difícil. O que a gente supõe que seja a causa disso, né? Quando a gente fala em memorização e compreensão, a gente precisa do que a gente chama de atenção. E, embora conscientemente a gente ache que a nossa atenção está focada naquilo, enquanto a gente está com dor, o nosso cérebro, boa parte dele está focada nessa dor, né? Nesse fator que está incomodando a gente. E aí é por isso que, embora a gente acredite que a nossa atenção está focada naquilo que a gente está lendo ou ouvindo, na verdade a nossa atenção não está totalmente lá. E aí é por isso que a gente tem essa dificuldade de retomar informações que já foram aprendidas também, porque a gente precisa dar atenção para isso, e a gente tem dificuldade em memorizar novas informações. Isso tem uma relação com o fato da gente estar sentindo dor. É tipo aquela coisa, coloca uma pedra dentro do seu sapato e fica o dia inteiro com ela. Por mais que uma pedra, tudo bem, uma pedra vai machucar. Uma lentilha, já escutaram a história da ervilha e da princesa? É isso. Se você colocar uma lentilha no seu sapato e ficar o dia inteiro com ela, você vai perceber que o dia inteiro você ficou prestando atenção naquela lentilha que estava no seu sapato, tá? Agora, quando a gente fala de enxaqueca, é uma dor crônica, você convive com ela todos os dias, então você passa a não pensar nela conscientemente, mas inconscientemente a sua atenção está focada nela. E aí isso vai interferir na sua memorização e na sua concentração, com certeza. Deixa eu ler algumas das perguntas que vocês estão mandando aqui, que tem bastante. Peraí, deixa eu voltar onde eu tinha parado. A Renata perguntou assim, ó: quando mulher tá gestante e sofre fortes dores de cabeça constantes, é normal? Olha, Renata, se você já sofria com crises de enxaqueca antes, e aí eu tô falando de enxaqueca, tá? Não com dor de cabeça comum. Se você já sofria com enxaqueca antes, normalmente, durante o período gestacional, você tem uma melhora a partir do segundo trimestre, que é quando para de ocorrer tantas flutuações dos níveis hormonais, e aí você consegue ter um equilíbrio desses níveis hormonais, e aí você tem uma diminuição nas suas crises de enxaqueca. Muitas mulheres falam que o período mais maravilhoso da vida era nesse período que tava grávida. Comenta aqui pra mim, gente, quem tá aqui já teve neném, se teve uma melhora ou uma piora durante a gestação. De uma forma geral, acontece uma melhora. Agora, se você não tá falando de crise de enxaqueca,
Se você está falando de uma dor de cabeça comum, é importante você investigar. Ela pode estar relacionada também a uma diminuição, uma falta de algumas vitaminas no seu organismo. Ela pode também ser sinal de aumento de pressão, pressão alta, e aí é preocupante porque pode levar para eclâmpsia. Então, se você está falando de uma enxaqueca comum, né, é importante você ir procurar o acompanhamento adequado sobre isso. Se você está falando de enxaquecas, a tendência é a partir do terceiro trimestre você ter uma diminuição das crises, tá? Deixa eu ler outra pergunta daqui que vocês mandaram. Peraí. Fê, você conhece o Depakote? Ele também é uma medicação constantemente recomendada pelos neurologistas para o controle das crises. Ele é profilático, né? Ele é preventivo de crises. Como eu sempre comento aqui, eu não sou inimiga dos preventivos, mas você tem que fazer o uso do preventivo associado a mudanças de hábito. Se você fizer só o preventivo sem mudança de hábito, dificilmente você vai enxergar uma melhora, tá? A Carla perguntando, Fer, onde eu acho esse diário da dor? O diário tá na minha bio. Na minha bio tem um link escrito Diário da Enxaqueca. É só você clicar lá, preencher, mandar seu e-mail e aí vai chegar pra você. Tudo bem? A Andresa perguntando, Fernando, uma pessoa que tem depressão, é possível ter dor de cabeça? É possível que a dor de cabeça seja um sintoma de depressão em algum caso? Se você tá falando só de dor de cabeça simples, normalmente não vem acompanhado, não vem como um sintoma da depressão. Mas se você está falando de enxaqueca, sim, existe uma forte relação entre enxaqueca e depressão. Então, muitos pacientes que sofrem com enxaqueca sofrem com depressão também. Até porque é uma doença extremamente debilitante. E o contrário também acontece. Muitas pessoas que sofrem com depressão sofrem com enxaqueca, tá? Então, essa associação ela é bastante comum em pacientes com enxaqueca. Mais gente perguntando onde está o diário. Bom, acabei de responder. A Mila perguntando se enxaqueca tem cura. Não, Mila. Enxaqueca não tem cura, mas ela tem tratamento. Dá pra viver bem, dá pra ter qualidade de vida, dá pra ser feliz. É só descobrir quais são todos os fatores em desequilíbrio, conhecer seus gatilhos, conhecer seu corpo e a partir daí você consegue ter o controle da sua vida de novo. É isso que a gente faz aqui no Empoderamento da Enxaqueca. Através das mudanças de hábito, as minhas pacientes têm conseguido cada vez mais voltar a ter qualidade de vida. Vamos lá. Eu vou voltar agora aqui lá pra baixo. Peraí, e depois eu vou voltando. A Natasha perguntou assim, é normal que no momento de dor as veias na testa fiquem alteradas? Sim, Natasha, o que acontece? Durante a crise, a gente tem a mudança do calibre do vaso sanguíneo, que ele dilata e depois ele diminui, né? E aí, por isso que a gente tem essa sensação de pulsação, como se o coração estivesse dentro da nossa cabeça. Então, é normal, sim, que você perceba uma veia ou outra mais saltada na sua cabeça durante o momento de crise, tá bom? Ela perguntou assim também, sinto sempre uma pressão no nariz, nos olhos, nas têmporas, quando estou com dor de cabeça, isso piora às vezes, meu olho chega a lacrimejar. Por que isso acontece? Esses são sintomas, sim, da enxaqueca, tá? Esse aumento de sensibilidade no olho, nem todo mundo tem, tá? Mas alguns pacientes têm mesmo e chegam a ficar até com inchaço em volta do olho. Em alguns casos, quando a gente fala de enxaqueca crônica, esse inchaço pode vir até para a face como um todo, tá? Então tem muita gente que sofre com esse tipo de sintoma. Fazem parte dos sintomas das crises de enxaqueca. Como evitar isso? Evitando a frequência de crise. Então, se a gente descobre quais são os fatores gatilhos e quais são os fatores em desequilíbrio no seu corpo, a gente consegue diminuir a frequência das suas crises. E aí, com isso, todas essas outras sensações que vem nesse combo que é a enxaqueca, a gente consegue diminuir também, tá? A Andresa perguntou aqui, inchaço nos olhos é da enxaqueca ou cefaleia tensional? Normalmente é associado à enxaqueca, tá? A cefaleia tensional não tem essa representação na face, né, no olho, esse olho inchado, não costuma ser associado à cefaleia tensional, não. Normalmente é associado à enxaqueca em si. A Daniele perguntou assim, Fer, minha dor vem um dia sim, um dia não. Não sei mais o que fazer. Dani, o que quer dizer? Quer dizer que o fator que tá levando você a entrar em crise, ele é constante na sua vida. Então fica até mais fácil, entre aspas, de você observar qual é esse fator. Porque ele tá todo dia aí, tá? Não quer dizer que ele esteja um dia sim, um dia não. Na verdade, quando a dor tá assim, um dia não, quer dizer que a dor tá todos os dias, o fator desencadeante tá todos os dias aí. Tá? Então precisa fazer um diário,
precisa começar a observar quais são os fatores que estão em desequilíbrio no seu organismo e consertar isso urgente. Você vai ver, consertando esses fatores, reajustando eles, as crises vão sumir. Eu tava em tratamento, tratando um paciente, acho que, não sei se a mãe dele tá aqui, se a Andrea tá aqui, e ele tinha dor sim, dor não. Ele é uma criança de 12 anos e tinha dor sim, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Sem erro, dia sim, dia não. Quando a gente fez as mudanças de hábito necessárias, hoje ele quase não tem mais dor, é bem esporádico. Eles falam que melhorou 90% da frequência das crises só com as mudanças de hábito. Então é possível sim, tá? Vamos ver. A Elcimere. Não posso prender o cabelo, usar tiara, usar máscara agora em tempo de pandemia. É bem complicado, porque logo vem a dor de cabeça. É normal para quem tem enxaqueca? Sim. O que acontece? Você provavelmente... Aí, André, e aí? Muito provavelmente o que você sofre é com o que a gente chama de alodínia. A alodínia é um aumento da sensibilidade no couro cabeludo, principalmente. E aí o que acontece? Estímulos que não eram para ser considerados como dolorosos passam a ser entendidos no seu corpo como dor. E aí, você sente qualquer coisa, mesmo que seja leve, né? Aumenta a pressão na sua cabeça, que já tá muito sensível. E aí, isso associado a um outro fator. Então, por exemplo, a usar máscara, que tem o estresse e a ansiedade de você sair na rua e se pôr ao risco de pegar o Covid. Então, juntam-se dois fatores e aí isso passa a ser um fator gatilho para suas crises de enxaqueca, tá? Então, o que você vai fazer? A gente tem que observar qual é aquele outro fator que tá no basal, tá? É o que eu já conversei em outros casos, como no caso da enxaqueca menstrual. Qual é o fator que tá no limiar para te causar crises de enxaqueca, né? Mas que associado a um outro fator, aí sim faz a crise surgir. É isso que você precisa observar. Deixa eu responder a pergunta aqui do Eduardo, que ele mandou aqui no Facebook. Hérnia de disco cervical causa enxaqueca crônica? Bom, vamos lá. A hérnia de disco pode sim estar relacionada com a sua dor de cabeça, com a sua enxaqueca. Mas que ela vai causar uma enxaqueca crônica, não. Normalmente, o que faz a cronificação, né, o que faz a enxaqueca se tornar crônica, ou seja, você ter uma frequência dela em 15 dias ou mais do mês, é o fato do uso excessivo de analgésicos. Então, pode ser que justamente por você ter a hérnia cervical, você sofre com bastante dor no pescoço, e aí você também tem a enxaqueca, e aí você começa a tomar analgésicos constantemente para tentar controlar essa dor, e aí esse uso constante e excessivo de analgésico faz a sua enxaqueca virar crônica. Isso sim pode acontecer. Deixa eu ler mais algumas das perguntas aqui. Peraí que eu vou voltar bastante. O pessoal manda bastante. Peraí. A Miriam. Gente, se eu pular algumas, vocês me chamam a atenção aqui. Eu tô tentando voltar até onde dá aqui, ó. Peraí. A Miriam perguntou assim: como posso substituir o café? Toda vez que tomo café me dá enxaqueca. Miriam, primeiro, a gente tem que observar qual que é a frequência que você consome esse café. Se você consome um pouquinho do café todos os dias, você não pode tirar ele do nada. Vai te dar crise de abstinência ou você vai ter uma forte dor de cabeça. E vai ser uma dor de cabeça latejante, bem parecida com a enxaqueca, tá? Então, se você toma todos os dias, você tem que fazer uma retirada gradual. Fer, como é que é essa retirada gradual? Essa retirada gradual é diminuindo um dedinho por semana. Cada semana você diminui um dedinho desse seu café e com isso a gente consegue tirar o café. Agora, se você toma o café só esporadicamente, e aí quando você toma esporadicamente você sente a crise de enxaqueca, você pode substituir ele por outra bebida quente. A gente tem que observar qual que é o motivo de você tomar café. Você toma um café porque você gosta muito do gosto do café, você toma um café porque você precisa acordar, então você precisa tomar um café para se sentir acordada, você toma um café porque é simplesmente um hábito, uma rotina sua. A gente tem que observar até onde você está disposta a mudar esse hábito. E se for para tomar só uma bebida quente de manhã, você pode fazer um chazinho de gengibre que vai te ajudar. É um potente anti-inflamatório, já ajuda a combater as crises de enxaqueca e já substitui o café. Beleza? Deixa eu ler mais alguma aqui. Ai, meu Deus, eu apertei o botão errado. Peraí. A Janete perguntando, qual a altura do travesseiro? Janete, como que a gente tem que fazer? Peraí que tem muita pergunta. Como que a gente tem que fazer? A gente tem que medir a altura do nosso ombro até o nosso pescoço. Por quê? Porque se a altura do travesseiro for menor que isso aqui, quando a gente deitar, se ela for menor, a nossa cabeça vai fazer isso aqui. E aí, o que acontece? A gente estica essa musculatura e encurta essa aqui. E aí, esse excesso de esticar essa musculatura a noite toda, né, dormindo de lado nesse caso, que é a posição mais adequada e ideal pra gente dormir, pra quem sofre com enxaqueca, a gente vai
piorar a tensão cervical. E aí, com essa piora da tensão cervical, a gente tende a ter crises também, tá? Pelo aumento de tensão. Se o travesseiro é muito alto, a gente vai fazer assim. E aí acontece o efeito contrário. A gente estica esse lado, diminui esse, e aí também aumenta a tensão, tá? Se a gente dorme com o travesseiro muito alto, de barriga pra cima, a gente fica assim com a cabeça, então estica muito a musculatura da parte de trás do pescoço. E aí também pode desencadear crises. Na verdade, a altura ideal é esse comprimento aqui, seu, então vai variar de pessoa para pessoa. E a densidade do travesseiro não pode ser um travesseiro muito macio, porque se você pegar um travesseiro que seja daqui até aqui e ele afunde, quando você deita a cabeça, você da mesma forma vai diminuir esse comprimento aqui e vai aumentar o estiramento dessa outra musculatura do outro lado do pescoço, tá bom? Vamos lá, deixa eu ler a pergunta da Lúcia. Mandou assim: dor de cabeça de 3 dias em período de ovulação e TPM, o que pode ajudar além de alimentação e exercício? Reposição hormonal? Não, tá? Na verdade, muitas mulheres elas acabam submetendo a retirada do útero, a reposição hormonal, com a esperança de que vai diminuir as crises de enxaqueca. E eu vou falar pra vocês, não sei, é muito raro mesmo ver pacientes que melhoram com a reposição hormonal. Se tiver alguém aqui que fez reposição hormonal e melhorou, comenta aqui pra mim. Fiz a reposição e melhorei. Pra vocês verem, é muito difícil, tá? Por quê? Porque quando a gente faz a reposição hormonal, a gente faz de progesterona e estrogênio. E aí lembra que o fator que desencadeia bastante crise no período menstrual são as oscilações hormonais, principalmente de estrogênio? Pois é, quando a gente faz a reposição hormonal, a gente repõe ele também. E aí a gente pode estar propiciando um aumento de crises. Na verdade, isso é o que a gente mais costuma ver. Pacientes que aumentam a frequência de crises por conta da reposição hormonal. Então, não é uma boa opção, na verdade. A não ser que seja necessário você fazer a reposição hormonal por outros fatores. Mas achando que vai melhorar a crise de enxaqueca, é cilada, tá? Vamos lá. Tem gente comentando que também sente enxaqueca por causa do café. A Ana comentando: fiz uso de amitriptilina, fluoxetina, mas não resolveu por conta das dores fortes diárias. Uso 2 naratriptanos. Tem alguma dica? Bom, você faz o uso de 2 naratriptanos diariamente, porque o naratriptano, na verdade, ele não é um preventivo, né? Ele é abortivo de crise, né? Então, o ideal é usar ele só quando você tá em crise de enxaqueca, né? Então, assim, o ideal é a gente cortar o consumo excessivo dessa medicação. E aí, para isso, a gente precisa saber quais são os fatores que estão desencadeando a sua crise. Se você não identificou hoje ainda quais são os fatores desencadeadores de crise, a gente não vai conseguir controlar, tá? Mesmo utilizando medicação para dor, tá? A gente precisa saber quais são os fatores desencadeadores das suas crises. Vamos lá. A Marcelene tá aqui também na live, né? Acho que eu vi ela entrando. Ela mandou assim, ó: tem que eliminar açúcar de todos os alimentos? Não. O que acontece? Existe um grande bafafá sobre o consumo do açúcar, né? A gente sabe que, na verdade, o consumo do açúcar, ele não faz bem para a saúde, de um modo geral, né? Mas a gente precisa excluir o açúcar? Não. A gente precisa fazer um consumo moderado do açúcar, né? E a gente pode pensar em outras substituições. O mel, por exemplo, pode substituir açúcar. Tem outras versões que também podem ajudar, outras versões de açúcar, né? O xilitol, por exemplo, que pode adoçar a sua alimentação, a sua bebida, e enfim. Não precisa excluir o açúcar da sua alimentação. Você precisa controlar o consumo. Por quê? O consumo dele em excesso, né? Então você come aquele bolo, aquele pedação de bolo, você come chocolate, aqueles chocolates que você compra no mercado, sabe? Que na verdade tem chocolate ao leite, que só tem açúcar e gordura, na verdade. Aí é complicado, tá? Agora você colocar uma colherzinha de açúcar no seu café, se você no seu chá, café não, vamos cortar o café, né? No seu chá, por exemplo, não tem problema, tá? É só uma colherzinha, você não vai tomar em excesso, você não vai tomar o chá a cada 3 horas, tá? E aí é você conseguir balancear. Por quê? Porque você precisa equilibrar o consumo do açúcar com o carboidrato também, porque o carboidrato também vira açúcar no sangue, né? Então, se você consegue um equilíbrio entre esses, porque não adianta nada você cortar o açúcar e você comer carboidrato a rodo. Então, come pão de manhã, come pão de tarde, come arroz e feijão todo dia. Não que o feijão seja carboidrato, né? Mas tudo bem. Come arroz e feijão todo dia, come macarronada, lasanha, pizza no final de semana. Daí não adiantou nada você controlar a quantidade de açúcar que você está ingerindo, porque todo esse carboidrato vai virar açúcar durante a digestão também.
tá bom? Gente, queria pedir pra vocês deixarem o like de vocês. Vou tomar mais um golinho de água, tô desidratando aqui já, tá muito quente. Deixa o like de vocês, obrigada, pra ajudar a nossa live a chegar mais gente. E já continuo respondendo. Bom, vamos lá. Deixa eu ler. Ali, a Marcelene tava aí mesmo. Deixa eu ler aqui, peraí. Antes que acabe meu tempo. A Genilda mandou assim, ó. Tem que eliminar farinha branca, açúcar e café? Quando estou em crise, sempre preciso de um café. Se não tomo, tenho dores. Genilda, é o que a gente tava conversando agora, tá? Eliminar é uma palavra muito forte, né? Você excluir da sua vida esses alimentos é muito, muito complicado. Mas você tem que ter o controle sobre ela, tá? Se você não tiver o controle sobre a ingesta desses alimentos, você pode favorecer o surgimento de crises de enxaqueca. Então, precisa tomar cuidado. Vamos lá. Cadê? A Ana Cristina mandou assim. A reposição hormonal com biohormônio idêntico da enxaqueca é o que eu já conversei com vocês, Ana. A utilização da reposição hormonal, de uma forma geral, costuma apresentar piora nas crises de enxaqueca, tá? Então tem que tomar cuidado, tem que conversar muito bem com o seu ginecologista e com o seu neurologista em parceria antes de optar por fazer a reposição hormonal, a menos que seja necessária por algum outro tipo de patologia que você tenha. Gente, tô suando. Vamos lá, deixa eu ler mais alguma pergunta daqui de vocês. Formigamento na nuca, o que pode ser? Essa sensação de formigamento, ela é o que a gente chama de aura sensitiva ou sensorial. Ela pode vir como uma dormência ou um formigamento, normalmente, tá? Ela acontece normalmente no rosto, na língua, no braço, na cabeça, no pescoço. Esse formigamento ou essa dormência é o que a gente chama de aura. Então, como que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um tratamento preventivo para diminuir a frequência das suas crises e a partir daí você vai ter uma diminuição, consequentemente, da aura. Deixa eu ler mais alguma pergunta aqui, peraí. Gente, vocês estão mandando muita pergunta, vocês são maravilhosos. E só lembrando vocês, para não esquecerem de deixar as perguntas, porque não vai dar tempo de responder tudo que vocês estão mandando aqui, mas para vocês não esquecerem de deixar as perguntas no domingo, porque todo domingo eu faço um post para vocês deixarem as perguntas. E aí, a gente acaba respondendo primeiro as perguntas que foram deixadas no post de domingo, beleza? Bom, deixa eu terminar de ler as de domingo, vamos lá. A Yolanda mandou assim, Fer, fiz esterectomia aos 35, hoje tenho 43 e percebi que depois da cirurgia, minhas crises estão mais fortes e frequentes. Será por conta da reposição hormonal? Aí, gente, o que eu acabei de falar. É isso, tá vendo? Muitos pacientes apresentam uma maior intensidade das crises depois da reposição hormonal. Então, precisa ponderar muito, com bastante cuidado, se vai fazer essa reposição hormonal ou não, tá? A Fá perguntou assim, dor rebote por uso excessivo de medicamentos, dormir sem dor e acordar com dor. Quando é assim, o que é mais certo de se fazer? Interromper de vez o medicamento para dor ou aos poucos, conforme adequando os hábitos? Fá, o que eu recomendo, né? Se você já tá tendo dores diárias, eu recomendo que a gente faça o seguinte, que a gente faça uma redução gradual desse consumo de medicamentos analgésicos, mas para você começar a fazer isso, você já tem que ter observado quais são os fatores que estão em desequilíbrio no seu corpo, tá? E isso eu vou falar pra você de verdade. Em uma consulta a gente consegue já definir quais são esses fatores em desequilíbrio e a partir daí você consegue seguir no seu ritmo por conta própria as medidas necessárias, tá? Mas você precisa conseguir identificar esses fatores primeiro para depois você conseguir retirar gradualmente esses analgésicos. Por quê? Se a gente tirar tudo de uma vez, nesse momento, tem algumas linhas que priorizam isso, tá? Eu não sou a favor delas. Se você tira tudo de uma vez, a gente fala assim, o paciente tem que aprender a se virar com a dor, mas a gente tem que dar algo pra você conseguir se virar com a dor, né? Ou você vai se virar com a dor colocando um preventivo, que na verdade é o ideal, se você não tá fazendo nenhum uso de preventivo, procure um neurologista porque é extremamente importante, ou a gente intensifica e faz as mudanças de hábito necessárias e a partir daí a gente consegue diminuir gradualmente esse uso constante e frequente dos analgésicos, beleza? Vamos lá, penúltima daqui. Fer, existe alguma substância, essa é interessantíssima, a Mi de Souza mandou. Gente, prestem atenção nessa pergunta. Fer, existe alguma substância nos cosméticos em geral que piora as dores de enxaqueca? Existe. Eu até anotei pra não falar besteira o nome dela, porque eu sempre esqueço.
Existem sim. Existem pelo menos 3 substâncias que são extremamente preocupantes e elas estão constantemente presentes no nosso dia a dia e a gente não repara. É o alumínio, o triclosan e os parabenos. Fer, qual que é o problema deles? Acontece que já fizeram estudos, não são muitos estudos, tá? Por quê? Porque é muito difícil a gente definir uma dosagem, mas tanto o alumínio quanto o triclofan, quanto os parabenos, que estão presentes em diversos locais, eles podem alterar o funcionamento do nosso sistema endócrino, ou seja, da nossa parte que regula os nossos hormônios, o sistema que regula os nossos hormônios. E como vocês sabem, as alterações hormonais, elas podem fazer o quê? Desencadear crises de enxaqueca. Então é por isso que precisa tomar cuidado. Mas, Fer, onde é que tem esse alumínio, esse triclofan? Onde é que eu acho essas coisas? Pasmem, mas a gente acha principalmente o alumínio no nosso dia a dia, a gente vai encontrar ele nos desodorantes. Sabe desodorante aerosol assim? E aqueles antitranspirantes? Pois é, a grande maioria deles tem uma alta concentração de alumínio e aí em excesso, a gente consumindo isso todo dia, a gente acaba tendo um impacto no nosso funcionamento do nosso sistema endócrino. Então é por isso que é importante você fazer um acompanhamento anual com o endocrinologista para ver se está tudo ok com seus hormônios. Outro lugar onde a gente encontra esses alumínios e esses triclosan, opa, trava-língua, a gente encontra eles na pasta de dente. Pois é, pasta de dente, shampoo, esmalte, batom. A partir de hoje, é importante vocês começarem a olhar no rótulo de tudo que vocês utilizam. Por quê? Porque pode ser uma dose pequena. A pasta de dente, por exemplo, a da Colgate, agora não tem mais. Desde 2011, se eu não me engano, eles tiraram o triclosan da composição. Por quê? Porque esse triclosan, ele é um antibactericida. Então, sabe aquelas pastas que falam, é bom para combate da gengivite? Pois é, elas normalmente tinham esse triclofan. A Colgate é a única que eu sei, não me aprofundei em outras marcas, mas a Colgate eu vi que ela tirou já esse triclosan. Então, para diminuir justamente por conta do impacto que estava tendo. E alguns estudos começaram a apontar até a questão de propiciar o câncer. Então, esse triclosan começou a ser cortado de muita coisa. Mas ele e o alumínio ainda são muito presentes nos desodorantes. Eu até anotei teve uma marca que eu achei, quer ver? Ela chama Weleda, W-E-L-E-D-A. É uma marca que é um pouquinho cara, é uma marca de desodorante. Eu ainda também não testei, mas é uma marca um pouquinho cara, mas ela é uma das poucas que não tem essas substâncias que são tóxicas. Por quê? Porque qual que é o problema disso? O problema é que todo dia a gente passando aquele desodorante que tem esse alumínio, tem esse triclosan, todos os dias, aí vai na escova de dente, usa esses mesmos componentes. Outra coisa que é importante, que também, os parabenos e tudo mais, a gente tem que observar, que é contraindicado a gente esquentar comida e congelar comida em potes de plástico, que também podem passar alguns componentes tóxicos para o nosso alimento e a gente ingere, e eles também podem propiciar essas alterações a níveis hormonais. Então, um pouquinho dessas alterações todos os dias, ao longo dos anos, olha o impacto que a gente vai ter. Então é por isso que é muito importante a gente começar a observar esses fatores, porque quem sofre com enxaqueca, vocês melhor do que ninguém, sabem o quanto o nosso corpo é sensível, né? O quanto qualquer coisa, o quanto um raio de sol, o quanto um dia frio ou um dia pouco úmido podem desencadear uma crise de enxaqueca. Imagina a gente colocando tudo isso pro nosso corpo sem nem perceber. Fer, tem alguma outra alternativa? Olha, eu andei lendo muito sobre o leite de magnésia como desodorante. Parece que funciona super bem e parece que não tem esses componentes tóxicos. Tem algumas outras fontes que ensinam até fazer o seu próprio desodorante. Se vocês tiverem interesse, eu posso ir até atrás disso e trazer um dia pra vocês. A gente faz um vídeo ou uma live em si pra tentar fazer esse desodorante caseiro também, que pode ajudar. Porque eu também fiquei horrorizada quando eu fui ler os estudos sobre esses componentes que alteram o nosso sistema endócrino. Então, é muito importante a gente tomar cuidado e começar a ficar atenta a isso. Bom, vamos lá, antes que acabe o nosso tempo, gente. A Isaías, Andréia Isaías mandou assim: oi, tenho dor de cabeça todos os dias, o dia todo, não sei mais o que faço. Andréia, a primeira coisa, identifica quais são os fatores que estão desencadeando as suas crises de enxaqueca. Se eles estão tão frequentes, quer dizer o quê? Que esse fator tá todo dia lá. Provavelmente, o que pode ser?
Normalmente, quando a gente fala de um fator que tá todos os dias, pode ser as noites mal dormidas de sono, então má qualidade de sono, pode ser uma alimentação que não tá balanceada, pode ser a falta de atividade física, pode ser a falta de hidratação, tudo isso pode estar relacionado no seu caso, tudo bem? Então precisa observar esses fatores. Quando a gente sofre com dor todos os dias, normalmente esses são os fatores que estão bem relacionados, tá bom? Bom, acabam as perguntas que vocês tinham me mandado no domingo, só para retomar para todo mundo, quem chegou agora, quem chegou no meio e não pegou, como funciona o Fer Me Explica. Deixa as suas dúvidas para mim no domingo, todo domingo eu abro uma caixinha de perguntas no Stories e faço um post. Lá vocês mandam todas as perguntas. As perguntas feitas no post são respondidas aqui, ao vivo, na live. As perguntas do Stories são respondidas através do Stories. Às vezes antes, às vezes depois, mas todas são respondidas. Fiquem tranquilos. E aí, algumas perguntas não vão dar tempo de responder. Vou tentar retomar mais algumas que vocês mandaram, mas nosso tempo tá quase acabando, então vai ficar meio corrido. Vamos lá. A Luciana mandou aqui, ó. Uma pressão nos olhos. Parece que vai explodir. É também sintoma de enxaqueca? Pode ser. Uma sensação que tem algo dentro do olho que está empurrando o olho para fora, né? Uma pressão muito grande. Isso também pode ser sintoma da enxaqueca. Agora, o que você precisa observar? Se você tem uma dor muito, muito, muito forte, que ela não tem uma frequência, ela aparece só de vez em quando, normalmente na mesma época ou de madrugada, no meio da noite, e aí vem com essa dor nos olhos, essa sensação de algo enfiando ou de algo querendo sair do seu olho. Aí você precisa conversar com o seu neurologista, porque pode ser uma cefaleia em salvas, tá? Se essa dor não vem acompanhada de enjoo e vômito, é só uma dor de cabeça muito, muito, muito intensa, com essas alterações no olho, aí a gente pode pensar numa cefaleia em salvas e não numa enxaqueca, tá bom? Bom, deixa eu ver. A Raquel mandou assim: tenho dores de cabeça há anos. De um tempo pra cá, é uma dor tipo queimação na cabeça. Por quê? Bom, na verdade, se ela é uma dor em queimação, normalmente ela não é uma crise de enxaqueca. A enxaqueca, normalmente, ela é caracterizada como uma dor que pulsa, tá? Agora, você pode sentir uma queimação na cabeça também, além da dor que pulsa. Por quê? É o que a gente estava conversando. Algumas alterações sensoriais acontecem no nosso cérebro quando a gente está na crise de enxaqueca. E aí a gente pode ter tanto a sensação de uma cabeça quente, queimando tudo aqui, como a gente pode ter a sensação de um negócio gelado, como se tivesse uma gosma gelada escorrendo assim na cabeça. Alguém aqui já teve essa alteração? É bastante comum, gente. Então são alterações que são comuns para as pessoas que sofrem com enxaqueca. Tudo bem? Deixa eu voltar. Gente, eu vou voltar um pouquinho aqui as perguntas do Insta. Vamos ver se... Meu Deus, apertei algum botão. Foi mal. Não sei se eu mandei alguma coisa pra alguém. A Rosângela Lopes. Fer, só quero agradecer. Melhorei muito hoje. Só tenho dor quando faço ou como algo que me faça ter crise. Você é uma profissional excelente. Seu acompanhamento tem sido fundamental. Obrigada, eu fico muito feliz pela sua melhora. Eu fico muito contente de ver essas histórias tão maravilhosas de vocês aqui. Fer, quem tem astigmatismo causa enxaqueca ou piora caso a pessoa não use óculos? Então, se você tem qualquer alteração visual, né, de visão, né, você pode ser miopia, pode ser astigmatismo, e você não faz a correção, você pode ter uma cefaleia, uma dor de cabeça causada pelo excesso de tensão dessa musculatura aqui, né, que a gente faz assim para enxergar. Então, a gente contrai mais essa musculatura, e essa musculatura aqui, ela faz isso aqui, né, é isso aqui tudo. E aí, então, você pode ter, sim, uma cefaleia. Agora, ela pode estar associada e virar uma crise de enxaqueca, por exemplo, quando você força essa visão por muito tempo, né? Ou lendo, por exemplo, no computador por muito tempo, que aí também junta com excesso de exposição à luz azul, e aí isso pode sim desencadear a crise de enxaqueca. Então precisa fazer a correção e você precisa moderar esse tempo de exposição lendo, né? Independente se é um livro, independente se é no computador, você precisa fazer intervalos, tá? Eu sei que tem professores que nem direito, por exemplo, que lê muito, mas ainda assim você precisa fazer intervalos regulares, tá? Deixa eu ver alguma aqui, tem muitas perguntas.
A Márcia perguntando, Tanaceto é bom pra enxaqueca? Olha, Márcia, embora não existam estudos assim que façam uma correlação, que tenha feito comprovado que a enxaqueca funciona, o Tanaceto melhora a enxaqueca, existem muitos relatos de pacientes que utilizam o Tanaceto e observam melhora. Eu sigo muito essa linha mais natural, né? Então eu sempre recomendo, desde que, o que é importante? Que observar os efeitos, os possíveis efeitos colaterais de cada tentativa, né? De cada fitoterápico, que ele é considerado um fitoterápico. E se o efeito colateral for ok, se você experimentar e não sentir o efeito colateral, tentar utilizar por 15 dias a um mês para começar a observar uma melhora ou não, tá? Mas os pacientes costumam observar uma melhora bem grande com o Tanaceto, principalmente com o ginkgo biloba. Falando nisso, eu tô devendo esse vídeo pra vocês, né? Vou fazer o vídeo de ginkgo biloba pra vocês também, que ele também é um fitoterápico que costuma apresentar bastante resultado positivo. A Graciela perguntando, formigamento na cabeça é da enxaqueca? É, tá? Essa alteração sensorial, formigamento, dormência, cabeça, rosto, pescoço, braço, normalmente é o que a gente chama de aura sensorial ou aura sensitiva. Tem uma duração aí de 10 até 1 dia, tá? Mas mais do que isso não é normal acontecer, tá bom? Então tem que ficar de olho. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Chá de gengibre é bom para evitar crise de enxaqueca? A gente já respondeu aqui. Ele é muito bom para evitar as crises de enxaqueca porque ele é um anti-inflamatório natural. É como se você tomasse um naproxeno, sabe? Esse anti-inflamatório naproxeno. Ele tem o mesmo efeito anti-inflamatório, só que ele é natural e ele não apresenta efeitos colaterais. O único efeito colateral que você pode apresentar é uma azia, um incômodo gastrointestinal, se você for sensível ao gengibre. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma dose menor ou começar a misturar ele com outras coisas. Não só fazer o chá, né? Então você pode bater ele com suco, que aí ele vai com uma fibra junto, né? Aquele suco anti-inflamatório que eu deixei no meu stories, tá no destaque, ele é excelente. Eu tenho uma paciente que tinha alteração gastrointestinal tomando o gengibre, e aí fazendo ele com suco ela não apresenta mais, e agora ela tá melhorando justamente com isso. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui se a gente tem tempo, tem mais alguns últimos minutinhos. A Andréia mandando, chá de gengibre quando estamos menstruadas não é bom? Qual outro? Não conheço essa relação não, Andréia. O que acontece? Por que eu falo da questão da pressão alta, né, do chá de gengibre? Porque ele tem uma interação com os medicamentos que a gente usa para pressão alta. Não que ele vai alterar, não que ele vai vasodilatar, não nesse sentido, entendeu? É mais no sentido que ele tem uma interação com os medicamentos de controle de pressão. Então, se você sofre com pressão alta e toma medicamentos, a grande maioria toma, né? Você pode ter uma interação e aí ele pode fazer com que o efeito desse remédio não seja tão eficaz. Aí você vai ter sobe e desce de pressão, e você pode apresentar taquicardia também, né? Um batimento irregular, né? Uma arritmia, né? Fazendo a combinação dos dois. A Janete perguntando, não estou encontrando Tanaceto, acho que aqui deve ter outro nome. Olha, não conheço ele com outro nome não, viu? Até onde eu sei é só Tanaceto mesmo. A Thaís colocando assim, ó, eu cortei meu cabelo pra não ter que prender, foi a melhor coisa que eu fiz. Tão prático. Thaís, essa é uma das opções que algumas mulheres acabam optando mesmo quando tem esse aumento da sensibilidade tão grande no couro cabeludo por conta da enxaqueca. E algumas mulheres acabam optando por isso mesmo. A Dai tá comentando assim, ó, tomei o Tanaceto 30 dias, já percebi a diminuição das crises de enxaqueca, tá vendo? Embora a gente não tenha muitos estudos que falem sobre isso, a gente sabe que tem funcionado. E a outra coisa que é importante a gente pensar, por que não tem tanto estudo sobre isso também? Porque esses estudos, normalmente, medicamentosos, eles são patrocinados por indústrias farmacêuticas, né? Que vão desenvolver o medicamento. E no caso do Tanaceto, ele é um fitoterápico, né? Então não tem um interesse tão grande da indústria farmacêutica em desenvolver essa medicação. E aí os estudos ficam mais em cima do quê? Do tupiramato, da venlafaxina, né? Porque são produtos que são patenteados e eles são produzidos a larga escala pela indústria farmacêutica. É por isso que tem essa relação que é tão pouco os estudos com os fitoterápicos. Normalmente realizados só pelas universidades públicas mesmo, ou particulares, mas que tem um intuito educativo, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais algo. Ai, meu Deus, apertei o botão errado de novo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ali, ó, a Dai colocando, né? Lembrando que tem resultado pra alguns e pra outros não, né?
Tem gente perguntando sobre a aromaterapia. Tô pra fazer um vídeo sobre isso, na verdade, eu tô fazendo um curso agora sobre isso pra poder trazer as informações mais adequadas pra vocês sobre isso. E tô começando a fazer uns testes aqui em casa também, e aí eu vou trazendo isso pra vocês aos poucos, tá? Mas por que que a aromaterapia funciona? A aromaterapia, ela não funciona na enxaqueca. Ela funciona nos fatores que auxiliam o surgimento das crises. Então, ansiedade, insônia, você consegue diminuir esses fatores e aí, consequentemente, você tem uma diminuição na sua frequência de crise, tá? Ele não atua direto, mas ele atua nos fatores desencadeadores, nos fatores envolvidos no surgimento da crise. Então, tem vários estudos agora estão surgindo falando da eficácia da aromaterapia no tratamento da enxaqueca, mas é nesse sentido, tá? Ele trata os fatores desencadeadores de uma forma geral. Ah, tô lendo um monte de elogio aqui, gente. Obrigada, vocês são ótimas. Sofro há anos com enxaqueca, é a primeira profissional que explicou em detalhes, que tirou minhas dúvidas. Obrigada, Lu, fico muito feliz. A Nanda perguntando, medicação preventiva tem que ser tomada de uso contínuo? Sim, Nanda. Ela tem que ser tomada diariamente. O preventivo, né, ele é tomado todos os dias, e aí a gente faz as mudanças de hábito. O que acontece? Esse é o mundo ideal, né? Porque no mundo real, muitas vezes a gente recebe só aquela receitinha e fala assim, toma isso e vai embora, vai pra casa. Ninguém orienta a gente a fazer as mudanças de hábito necessárias, né? Mas no mundo ideal, a gente coloca em prática as mudanças de hábito, observou 6 meses sem crise, começa a tirar a medicação. E aí, por isso que eu falo que dá sim pra viver sem remédio nenhum. Hoje, por exemplo, eu não tomo nenhum medicamento preventivo e também não tomo medicamentos de crise. Eu consigo controlar minhas crises de forma natural. Eu consigo saber quando eu vou ter crises, eu consigo saber o que desencadeou minha crise quando eu tenho, e eu já consigo controlar ela com medidas naturais, com as compressas de gelo, com o suco anti-inflamatório, com o gengibre na água de coco. Então são vários fatores, a automassagem, os alongamentos matinais, até mesmo as crises de ansiedade. Às vezes ainda tem, né, por um fator ou outro emocional, normalmente a crise de ansiedade começa a surgir e eu consigo controlar ela com os exercícios respiratórios. Então, sim, é importante também a medicação preventiva, mas as mudanças de hábito, elas falam muito alto nesse sentido de controle de crises. Fico feliz que vocês estejam gostando, gente. Ali, ó, a Bruna comentando, ó, parabenos tem na maioria dos cremes e shampoos. Pois é, Bruna, e é muito complicado. Por isso que eu falo que uma das dicas é a gente pensar até nas opções veganas, né? Até porque a grande maioria delas, elas não são testadas em animais, né? Então acaba sendo muito bacana isso também. Mas é muito importante ficar observando, assim, quais são os fatores, quais são os ingredientes que tem na composição que a gente está usando todos os dias. Parece besteira, mas todos os dias a gente colocando isso no nosso organismo, isso pode ter um impacto muito grande no nosso corpo, principalmente quando a gente está falando a nível hormonal, né, gente? A gente sabe, aquele, como chama mesmo? O triclosan, que é o que eu falei, que tem no sabonete. Esqueci de contar isso pra vocês, gente, quase esqueci, ó, nos últimos 2 minutos. O que acontece? Nesse triclosan, ele é presente nessas pastas, porque ele é um bactericida, e ele é muito, muito, muito comum nos sabonetes antibactérias, né? E nessa época agora, né, o que a gente mais tá usando é esses sabonetes antibactérias, né? Então, observa nesse sabonete que você tá usando, imagina só, ele tem esse triclosan e você lava essa mão 500 vezes no dia, né, por causa do Covid. Então, precisa observar e precisa buscar opções mais saudáveis a longo prazo. Todas esses pequenos contatos que a gente vai tendo com essas substâncias diariamente podem ter um impacto muito grande na nossa saúde, do nosso sistema endócrino, que vai controlar os nossos hormônios. Isso é muito perigoso pra gente, tá bom? Deixa eu subir aqui. Gente, tá acabando a nossa live. Acho que ficou faltando algumas perguntas. Na verdade, ficou faltando várias. Vamos fazer o seguinte... Não esquece de mandar essas perguntas no domingo. No domingo eu abro de novo a caixinha de pergunta e aí você coloca essas perguntas lá, ou na caixinha lá do Stories, ou no post que eu vou deixar lá no domingo. E todo domingo é dia de mandar as dúvidas que vão ser respondidas aqui no Fermi Explica ao vivo com vocês. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Me desculpem não conseguir responder todas as perguntas que vocês me enviaram. Espero que a live tenha sido esclarecedora.
É muito bom estar aqui com vocês. Eu fico muito contente de vocês estarem expondo as dúvidas de vocês para a gente conseguir esclarecer tudo isso. Isso é muito importante, porque a informação é o primeiro passo para a gente ter o controle das nossas crises, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então a gente precisa conhecer a enxaqueca, a gente precisa conhecer o que causa ela, para aí sim a gente começar a dominar ela e voltar a ter o controle das nossas vidas. Espero que vocês saibam que vocês não estão sozinhas nessa jornada e a gente se encontra na próxima live pra gente bater um papo muito bacana sobre essas e tantas outras coisas que estão surgindo da demanda de vocês. Obrigada, gente. Beijo. Tchau.